Olá, no programa Propaganda e Negócios de hoje, nós vamos falar sobre a área de seguros. Se você está preocupado com o aumento de seguros para quem tem hospitais de ponta, como Einstein, etc., em torno de 25% a mais do que você já paga para você e para a sua família, você não pode perder essa interessante entrevista com Carlos Eduardo Martins, presidente da Silo Martins Corretora de Seguros, um professor do setor. Ele dá uma aula de como proceder em cada situação para você e para a sua família. Não perca, volto já. Olá, como eu disse na abertura, tenho o maior prazer de receber aqui em nossos estúdios meu amigo Carlos Eduardo Martins, presidente da Silo Corretora de Seguros. Carlos Eduardo, obrigado por ter vindo. Obrigado você pelo convite. É um prazer te receber aqui e vou começar te perguntando, eu tive recentemente um grande problema com a minha corretora de seguros. Tá. Uma, que eu acho que a grande maioria dos clientes não entende de seguro, por isso tem um corretor, né? O corretor tem que ser confiável e tal. Há mais de 20 anos, 25 anos, tenho a mesma corretora e agora que eu precisei, fiz uma cirurgia na coluna, te falei aqui nos bastidores e tentei falar com aquele meu amigo lá que me vendeu seguro quando eu era pequeno, tal, que não pôde me atender, me pôs para conversar um menino que não entendia absolutamente nada de seguro, né? Ou seja, o corretor é fundamental para o cliente, né? Para explicar. O cara não tem obrigação de... Alguém tem que me alertar o que aconteceu, o que não aconteceu. Como é que você vê isso? Como é que você enxerga isso? E o papel do corretor na sua estratégia de negócio? Bom, primeiro, agradecer o convite mais uma vez. É uma honra estar fazendo parte do teu programa. É um prazer para mim. Com certeza, o corretor de seguros é um profissional técnico, né? Ele funciona como se fosse um advogado, como um médico. Então, ele é um intermediário entre o cliente e a seguradora. Tá? A seguradora, na verdade, ela cria os produtos, ela cria as soluções e o corretor ele é a peça-chave para entender qual é a solução mais adequada para aquele cliente. Então, eu vou traduzir para você de uma forma muito mais didática exatamente o que a seguradora cobre e o que você precisa. Porque muitas vezes o cliente... ele acha que não precisa de determinadas coberturas. Ele vai e contrata um seguro online, que é muito importante. A tecnologia ela realmente agrega muito para o nosso mercado. Só que ela sozinha ela não funciona. Então, porque você precisa do profissional que ele vai traduzir isso de forma prática, de forma no dia a dia do cliente, a cobertura que ele precisa. Então, é o que você disse agora no bastidor, que você estava tendo aquele problema na sua cirurgia, e coisa de 1 minuto e meio, 2 minutos e meio que eu conversei com você, eu te expliquei qual era o mecanismo do seguro-saúde. Alguém poderia ter me falado dessa maneira. Se alguém te falasse isso dessa forma, você teria, antes de fazer a cirurgia, você teria buscado o quê? A solução correta para você naquele momento. Pode até ser que no final você fizesse tivesse tido a mesma atitude que você teve. Contratado o seu médico de forma particular para pagar o reembolso. Mas aí seria uma escolha sua, né? A partir do momento que você sabe disso, depois que o procedimento já foi realizado, você já não tem mais a escolha, né? Então você vai ter que acabar... O cliente acaba se achando enganado, coisa que não acontece, não aconteceu. Mas basta explicar, não é isso? Exato, exato. O treinamento do corretor é fundamental, né? Fundamental. Que nem eu estava falando do advogado, por exemplo. Quando você vai conversar com o advogado ou com o médico, você leva o que para ele? Você leva o seu problema, né? Então você fala, olha, eu tenho isso. E o advogado traduz aquilo no quê? Ele traduz aquilo em uma solução. É a mesma coisa para nós. Você vai trazer para a gente, olha, eu preciso fazer um seguro empresarial, um seguro de responsabilidade civil, um seguro saúde, e a gente vai entender o teu momento de vida naquele momento, naquela fase e traduzir para aquilo em seguro. Então, o cliente se sente enganado justamente porque ele não tem a explicação antes de acontecer as coisas, antes de contratar o produto. Por isso que a função do corretor ela é o quê? Explicar para o cliente exatamente o que existe no mercado e o que serve para ele. Porque seguro é fundamental, né? Fundamental. Quanta gente quebra por não ter seguro. Né? Não só de saúde, como de residência, de vida, de joias, enfim, essas coisas todas. Mas agora eu queria voltar para o seu início. Como é que você começou? Parece que com 16 anos o teu pai te colocou para vender alguma coisa em shopping, não foi isso? Isso, Me conta essa história. Eu comecei a trabalhar em loja de shopping como vendedor. Eu tinha 16, de 15 para 16 anos mais ou menos. Eu trabalhei 2 anos em loja, trabalhei em 2, 3 lojas de roupa como vendedor. E eu sempre gostei dessa parte comercial, sempre gostei de ter um relacionamento com o cliente. E aí, em
em 1994, em final de 94, eu acabei a escola e eu comecei a fazer o cursinho para a faculdade. E aí, quando eu entrei na faculdade de Direito, eu sou formado em Direito, inclusive lá na Silo Martins a gente tem assessoria jurídica para todo tipo de sinistro. Quando eu comecei a fazer Direito, o horário que eu trabalhava na loja não casava com o horário da faculdade, então eu tive que sair. E aí meu pai, se você perguntar para ele hoje, mas da onde que surgiu essa ideia, ele não sabe. Ele fala, não lembro, porque faz muito tempo já, né? E aí ele falou, por que você não começa a trabalhar com seguro? Eu fui renovar um seguro do nosso carro e a pessoa falou que tinha que ter um ótimo relacionamento para você começar a crescer na profissão e tal. Eu fui, comecei a fazer um curso, que é onde você faz a Furenseg, né, que é onde você tira a habilitação de corretor de seguros, e aí comecei. Então eu tinha 19 anos, vai fazer agora em agosto 28 anos. Pois é. E me fala um pouquinho da confiança de cada cliente tem numa seguradora. Por exemplo, você cresceu. Imagine que quando você começou a fazer as primeiras vendas, através do seu relacionamento, as pessoas falavam com você. Exato. Porque confiam em você. Exato. Aí você cresceu, você passa a ter corretores para te ajudar, porque você não pode atender um cliente, 10 clientes você atende, mas 100, você tem mais ou menos, são 10 milhões em riscos segurados hoje em dia. 10 bilhões. 10 bilhões. Isso. A sua empresa tem 10 bilhões de riscos segurados, é uma coisa grande. É grande. Aqueles clientes que falavam com você, agora tem que falar com o corretor. Como é que se tratou disso? O meu caso foi esse. O corretor não estava preparado. Você prepara os caras? Preparamos. Avisa? Na verdade, assim... De acordo com o perfil do cliente, como é que foi? Como é que funciona? Se eu quisesse, mesmo que eu quisesse atender todo mundo, a gente não vai conseguir. Não vai conseguir. Né? Então, se eu falasse, não, eu quero atender todos os clientes, você acaba fazendo o quê? Atendendo mal. Né? Você acaba não prestando o serviço de forma adequada, justamente porque você não consegue atender ele nas 24 horas do dia. Então, você tem que ter uma equipe, que é o que eu sempre falo lá na Silo Martins. Eu falo, pessoal, vocês têm que estar aqui prestando um atendimento para o cliente de forma que o cliente não lembre que eu existo. Né? Ele tem a minha figura como dono da empresa, como fundador da empresa, ele sabe que eu estou aqui para qualquer problema que ele tiver, ele vai me ligar e eu vou atender, eu vou retornar, eu vou falar com ele de forma muito rápida. Só que para assuntos do dia a dia, ele tem que ter consciência que a pessoa que está atendendo, ela supre a minha ausência. Né? Então, assim, você só consegue fazer isso com treinamento. Você contrata gente boa, você treina essa pessoa e a pessoa tem que ter a mesma filosofia que você tem na empresa. Eu acho que é muito difícil você contratar uma pessoa que não tem a sua filosofia. Né? Você vai conseguir fazer o quê? Você vai conseguir treinar as capacidades técnicas dela. Né? Mas a parte de filosofia, a parte de entender que o cliente ele é o centro da operação, que todo mundo só trabalha na empresa porque tem cliente para a gente poder atender. Né? Então, assim, o treinamento ele é fundamental, ele é essencial. E de acordo com o perfil do cliente, por exemplo, um cara que gosta de muita explicação e outro pragmático. A gente tem um amigo em comum que é bem pragmático. Se você coloca um corretor que lhe explica muito, ele até que você confia, achei baita profissional, mas o cliente é mais pragmático, é mais rápido. Isso acontece de vez em quando? Acontece muito. Acontece. A gente, na verdade, assim, o nosso corretor ele tem que estar preparado para atender diversos tipos de clientes. Então, ele tem que ter um feeling rápido, né, de qual é o tipo do cliente que ele está atendendo. Tem aquele cliente que gosta de muita explicação, pergunta tudo. A gente gosta, tá? Eu gosto desse cliente. Parece até que às vezes você fala, putz, o cara faz muita pergunta, dá muito trabalho. Não, a gente gosta. Porque quanto mais a gente explica, menos surpresa você vai ter lá na frente. Lógico. Né? Porque você está explicando tudo para ele. Mas a gente tem cliente que é muito pragmático. Ele fala assim, faz o que você acha que tem que fazer. É bom por um lado, porque você faz toda a transação de forma muito rápida, mas por outro lado ele joga uma responsabilidade muito grande para você. Porque vai chegar lá na frente e ele vai falar, você não me avisou. Aí você não vai poder falar para ele, mas você também não perguntou, né? Você não quis ouvir. Então, assim, a gente geralmente tenta colocar cada corretor com um perfil de cliente parecido. Só que não todos os casos são possíveis. Né? Quando eu conheço de perto o cliente, eu já sei qual é o meu corretor que vai atender aquele cliente. E a gente lá a gente é segmentado por ramo. Então a gente tem gente que atende só seguro de vida, só responsabilidade civil, só empresarial, só saúde. O perfil é diferente. Então a gente tem um perfil diferente para cada tipo de ramo. Você trabalha com todo tipo de seguro. Me fala de alguns. Por exemplo, a gente já falou de seguro saúde, né? Tá falando de seguro saúde. Você tem seguro saúde, seguro de vida, que mais? Seguro de vida, seguro de responsabilidade civil, que é um seguro muito importante, principalmente para profissionais. Então, o seguro de responsabilidade civil o que é? É aquele que garante cobertura para danos causados a terceiros. Então, por exemplo, no seu carro, tá? No seu carro, você bateu no carro de alguém,
Tá? Você vai ter cobertura pela tua pólice de automóvel. Aquilo ali não deixa nada mais nada menos que um seguro de responsabilidade civil dentro da pólice de automóvel. Né? Se você pegar o Código Civil, fala, aquele que causar dano a alguém é obrigado a repará-lo. É o seguro que serve. Então você tem o seguro para responsabilidade civil profissional, que são erros profissionais. Então um médico, por exemplo, que tem um erro médico, está fazendo uma cirurgia, esquece o bisturi dentro da pessoa. A pessoa vem falecer, por exemplo. É um erro profissional. Advogado que perde o prazo, erro profissional. Contador que esquece de entregar a declaração de imposto de renda no dia correto para os clientes dele. Você bate o carro, você arruma o teu, mas a culpa foi sua. Você vai, do carro, você vai pagar o carro do terceiro que você bateu. Agora, eu não sabia que existia isso. Por exemplo, não sei se a maioria já sabe que existe esse tipo de serviço. É muito mais caro que o normal? Como é que funciona? Na verdade é o seguinte, o Brasil ele é um mercado imenso de seguro, só que ele tem um potencial muito maior do que o que existe atualmente. Se você pega os Estados Unidos, ele é um mercado muito maduro, a Europa é um mercado muito maduro de seguro. Dificilmente você tem uma pessoa ali que não faz um seguro que realmente é necessário. Tá? No Brasil ainda, você tem o seguro de automóvel, que a pessoa não sai da concessionária sem seguro, mas o seguro de vida, por exemplo, sabendo que se ele morrer daqui 2, 3 meses, a família dele não vai ter como se sustentar, ele não faz. Então assim, a gente tem muito mercado ainda, só que falta informação. Tá? A gente tenta cada vez mais levar a cultura do seguro, que é muito importante para a sociedade. Não divulgar somente a parte técnica, né? Olha, o que isso cobre, o que aquilo cobre, mas que aquele seguro existe. Porque tem muita gente que não sabe que o seguro existe. Por exemplo, tem seguro de residência. Seguro residencial. Seguro de equipamento, de aluguel. De tudo. Por exemplo, tudo aqui, ó, todos esses equipamentos que estão aqui. Agora o cara, se pagar todo tipo de seguro, não vai ter dinheiro. Ele vai, exatamente, ele vai fazer o quê? Aí entra no cenário o corretor, que vai ajudar o cliente a entender qual é o maior risco dele. O carro é um risco grande? O carro está o dia inteiro na rua circulando. Né? Ou o risco aqui dentro do estúdio, por exemplo, é grande? Não, é pequeno. Então o custo é proporcional. O custo também é pequeno. Né? Então, assim, quanto maior o risco, maior é o custo. A corretora avalia o risco. A gente avalia todo o risco do cliente. Se é necessário aquele seguro ou não, se é necessária aquela cobertura ou não. E o atendimento do corretor tem que ser impecável. Acho que ele é a grande ferramenta entre o cliente e a empresa, né? Me fala, por exemplo, uma fórmula de sucesso de uma corretora. O que você precisa ter para ter sucesso? Porque você está tendo sucesso. Você é uma pessoa muito respeitada no mercado, né? Quantos anos? 20 anos? 28. 28 anos, meu Deus do céu. Todo mundo gosta de você. Qual é a fórmula de sucesso para atingir um ponto assim de excelência que você atingiu? Então, eu sou meio contra esse negócio de fórmula, né? Eu acho que não existe muito fórmula mágica. Hoje ainda no Instagram, que existe dedicação, um monte de professor de Deus, né? Você entra no Instagram, você vê, fique milionário em tantos dias, acorde 5 da manhã, entra na banheira gelada. Então assim, tem fórmula para tudo, né? Só que cada pessoa tem um resultado diferente, né? O que eu acho, na verdade, assim, é trabalhar duro, muito duro. Qualquer profissão, né? Como qualquer profissão. Conhecer muito do teu mercado, conhecer muito aquilo que se oferece, como qualquer profissão também, e ser legal com as pessoas, ser muito bacana com as pessoas, porque você precisa de ajuda todos os dias, seja pelo lado dos seus funcionários, principalmente do lado dos colaboradores, como do lado de seguradoras. Tem muitas situações que a gente precisa da colaboração de uma seguradora, a gente precisa para aceitar determinado risco que não tem cobertura, para conseguir um custo razoável para uma coisa que o risco é muito alto, né? Então, a seguradora, ela só vai ter prazer em te ajudar, né, em ser parceira sua, se você também for parceiro dela. Então, eu acho que é muito trabalho, eu acho que é estudar, não parar de estudar, ter um conhecimento técnico muito grande. Eu entro em muitas concorrências com outras corretoras, grandes, pequenas, médias, e eu vejo uma falha muito grande na formação dos corretores. Na verdade, muita gente é um tomador de pedido, né? Ele tira pedido, mas ele não avalia o risco, ele não avalia se é importante, se não é, a explicação. E eu acho que o atendimento, para mim hoje é o atendimento. Eu falo assim, na Silo Martins nós somos uma empresa de atendimento. Consequentemente em seguros, mas nós somos uma empresa de atendimento. O atendimento tem que ser ágil, tem que ser eficiente, tem que ser qualificado. Eu falo, gente, não funciona, não existe a pessoa te mandar um e-mail e você levar 3 dias para responder o e-mail. Você tem que responder o e-mail em coisa de horas, dizendo, olha, estou resolvendo.
Porque tem a pessoa física, que tem os seus pequenos problemas, e você também faz seguro para empresas grandes. Isso, sim. E tem que ter alguém que conheça direito securitário, seria esse o nome? Alguém, Isso. Alguém, e normalmente é o corretor, ou o corretor tem uma assessoria para ajudar? Assim, existem corretores que não vão ter esse trabalho, tem corretores que contratam alguns escritórios de advocacia para auxiliar. A gente lá na Silo Martins, a gente tem uma assessoria jurídica interna. Então, todos os nossos processos, eles passam pelo nosso jurídico e não tem custo nenhum a mais para o cliente isso. Então, todo sinistro, por exemplo, é acompanhado por uma assessoria jurídica, principalmente no seguro de terceiros, que é aquilo que eu te falei. Fundamental, né? Fundamental. No seguro de responsabilidade civil, que é aquele exemplo que eu estava te dando, quando você causa danos a terceiros, o seguro de responsabilidade civil, ele é um seguro jurídico. Né? Então, assim, não basta eu bati no carro de alguém, por exemplo. Eu quero pagar o seguro, eu fiquei com dó da pessoa, não existe isso. Você tem que ter responsabilidade legal sobre aquele evento. Né? Então, a pessoa bateu no seu carro na traseira, geralmente, a culpa é de quem bateu. Ah, mas eu freiei bruscamente. A pessoa de trás tinha que manter uma distância adequada. Então, todo esse cenário jurídico, a gente passa para o cliente na hora do sinistro. Isso dá muita segurança para ele, né? Principalmente para a pessoa jurídica, né? Principalmente a pessoa jurídica. Eles exigem isso, Exigem, exato. Qual é a tua carteira? Quantos clientes tem na área jurídica? Então, hoje a gente tem mais ou menos 5.600 clientes ativos. 60% é pessoa jurídica. É mesmo. E 40% pessoa física. Quer dizer, você não é especialista em pessoa jurídica, só em pessoa jurídica. Não. Você também tem isso. Você começou com pessoa física. Com pessoa física. E na verdade isso é engraçado que assim, a gente pode contar a história que a gente quiser, né? Você pode fazer o storytelling que você quiser. Então eu poderia falar, não, porque eu foquei nisso, eu foquei naquilo. Não foquei em nada, foi natural o que aconteceu. Como eu era muito novo, eu tinha 19 anos quando eu abri a corretora, nenhuma empresa faria seguro comigo. Né? Por exemplo, qual empresa vai fazer seguro com um rapaz de 19 anos que começou a trabalhar com seguro ontem? Ninguém vai fazer. Então, quem foram meus principais incentivadores no início? Os amigos e familiares. Então, eu morava aqui em Alphaville, né? Eu mudei para Alphaville, eu tinha 14, 13 anos. Então, todos os meus amigos do Residencial 10 que eu morava, na época, no Alphaville 10, todos faziam seguro comigo. E brigavam com quem não fazia. O pessoal falava, você faz seguro com ele? Não, não faço. Por que você não faz? Intimavam, sabe? Então, eles me ajudaram muito nesse início. Só que eu tinha 18, 19 anos, eles tinham 33, 34. Depois de 10 anos, eu já estava com quase 30, eles já estavam com quase 50, então eles já foram abrindo as empresas deles, eles foram virando executivo de empresas e eles foram me trazendo também para essas empresas. Então foi um caminho natural. Sabe? Foi um caminho natural. O sonho do teu pai, ele tinha toda a razão, né? Tinha toda a razão. Sai fora do vendedor de roupa, de loja, de shopping, abre uma seguradora. Sei como eu estou devagar e chegou nesse ponto. Quando a conversa é boa, os primeiros 15 minutos passam rápido, né? Passa. Já deu 15 minutos? já deu 15 minutos. Então, você acompanha a segunda parte do programa Propaganda Negócio com Carlos Eduardo Martins, presidente da Silo Seguradora. Seguradora, falei corretamente? Silo Martins, corretora de seguros. Silo Martins, corretora de seguros. Não perca, até já, hein? Segundo bloco da entrevista com Carlos Eduardo Martins, presidente da Silo Martins Corretora. Carlos Eduardo, eu queria saber de mercado. Nós tivemos recentemente a pandemia, eu não sei o que aconteceu, tudo para todo mundo, né? Não sei a área de seguros o que aconteceu. E o mercado, com esse nosso sistema político, sempre muito complicado, que dá insegurança para todo mundo, ao contrário de segurança, que é o seguro, né? Como é que você viu o mercado recentemente com pandemia? O que aconteceu com você? E como é que você está vendo o mercado nesse momento que nós estamos vivendo de tanta polarização política e guerras políticas entre partidos, essas coisas todas? Atrapalha um pouquinho? Como é que você está vendo? Então, as seguradoras, o mercado de seguros sofreu bastante com a pandemia, principalmente pela questão do seguro de vida, né? Então, por mais que você tivesse quase todas as seguradoras, quase todos os contratos de seguro de vida do mundo inteiro, eles, na questão de risco, eles excluem, né, quando a morte era causada por pandemia e endemias, né? Tem essa regra. Tem a cláusula. Quando a gente assina seguro de vida, se tem uma pandemia, não teria direito. Exatamente, não cobre. Só que principalmente por essa questão social, aqui no Brasil, praticamente todas as seguradoras, elas pagaram todos os sinistros de morte decorrentes da Covid.
por N motivos, muitos motivos, quando você fazia, quando o médico atestava o seu óbito, ele colocava que era provavelmente, né, decorrência da Covid, então ele não cravava. Então as seguradoras elas começaram a verificar que elas teriam muito problema jurídico de recusarem o sinistro. E a questão social mesmo, de querer mostrar que as seguradoras elas estão empenhadas, né, em devolver tudo que a sociedade perde. Então, quase todas as seguradoras pagaram o seguro de vida e foram prejuízos bilionários. Imagina. Prejuízos bilionários. Você tem ideia de quanto? Não? O negócio, porque morreu muita gente. Muita gente. Eu não sei o percentual que tinha seguro de vida. Sim. Mas acho que foi um negócio pesado. Muita gente. Porque assim, você tem que ver que além dos seguros de vida pessoa física, você tem o seguro de vida pessoa jurídica, né? Então, se a pessoa não recebeu pelo seguro contratado por ela recebeu, a família recebeu pelo seguro contratado pela empresa em que ela trabalha, né? Então, assim, por mais que os seguros, o mercado de seguros tenham vários mecanismos de mitigação de risco, então você tem o seguro, você tem o co-seguro, que é quando você divide o risco com outra seguradora. Você tem o resseguro, que é quando você divide o risco com uma resseguradora, que ela só trabalha assumindo parte de determinados riscos, o prejuízo foi muito grande. E apesar de a seguradora cobrir esse risco, você deve ter tido uma enxurrada de telefonemas, de perguntas, de dúvidas e de reclamações. De reclamações. Não é isso? Reclamações, em tese, não, porque se a pessoa, no seguro de vida, você tem a reclamação quando a pessoa vem a falecer, né? Então a reclamação a gente teria se tivesse algum sinistro recusado. A gente não recusou com as seguradoras nossas parceiras nenhum sinistro, a gente pagou todos os sinistros que foram reclamados. E sem trabalho, tá? Não é que teve briga, teve notificação extrajudicial. Nem no início. O que eu vou fazer agora com a pandemia? Morrer 1 milhão de pessoas, o que eu faço? Isso. As seguradoras no começo foi muito preocupante isso. Depois elas chegaram num consenso, gente, não tem como a gente recusar um sinistro decorrente de pandemia, decorrente do Covid, vamos pagar. E aí começaram a pagar todos os sinistros, né? Então, assim, o mercado, ele ficou represado, por um lado, de sinistro de outros ramos. Por exemplo, ninguém saía na rua com o carro, então não tem sinistro de automóvel. Né? Ninguém ia no médico, então não tinha sinistro de seguro-saúde, ninguém fazia cirurgia, então ficou represado, né? Então você teve muita economia nesse lado e muito prejuízo no seguro de vida. Só que as pessoas, quando voltaram ao trabalho, voltaram às suas vidas normais, aí sim elas começaram a usar o seguro de vida, voltaram a usar seus carros e os sinistros começaram a aumentar novamente, né? Então, eu vejo o mercado de seguros, ele é um mercado muito maduro no mundo inteiro, ele é um mercado muito sólido. Só que realmente sofreu muito com pandemia, guerra agora da Ucrânia. É verdade. Né? Então, você tem o quê? Você tem muitos sinistros, por exemplo, no mercado, na cobertura de seguro de transporte. Então, vamos dizer assim, é um mercado muito tenso, é um mercado nervoso, então não dá para você brincar. Então, o que as seguradoras fazem? Segurados que pagavam X o ano passado, esse ano estão pagando 2, 3 vezes aquele valor. Sabe? E a seguradora fala, olha, esse é o valor correto para o atual risco que a gente tem hoje no mundo. Tá? A questão da incerteza política que você falou para a gente aqui, eu acho que o grande problema para nós, para o mercado de seguros, eu acho que mais do que a incerteza política é a incerteza jurídica. Tá? Porque você pega, por exemplo, no seguro-saúde, existe um contrato. Tá? E no contrato tem o rol da ANS e ele diz, olha, tudo que você tem que cobrir. A seguradora ela faz a precificação toda com base naquele rol, que é o histórico que ela teve, inclusive, do ano passado, da sinistralidade. Então ela fala, olha, a partir do ano que vem, você vai ter 10% de reajuste para eu suprir essa perda e meu contrato ficar em equilíbrio com você. Durante esse ano, as seguradoras, o mercado de saúde, que é muito avançado, lança um produto novo, lança um medicamento novo, lança uma tecnologia nova, né? E o que acontece? A seguradora não deu tempo dela absorver esses valores e colocarem no preço. Só que se você entra com uma ação na justiça, provavelmente você vai ganhar. E a seguradora é obrigada a pagar tudo aquilo. Eu não estou falando que não deva, tá? Eu estou dizendo que o modelo que existe hoje, ele é um modelo muito complicado. Tá? Você dizer o seguinte, eu cubro isso. Aí você chega na justiça, a justiça fala assim, não, você tem que cobrir isso também. Como que ela vai fazer? Ela vai repassar o aumento para o consumidor. Então, assim, o mercado de seguro-saúde hoje, ele está se tornando insustentável. Em coisa de 4 anos, você vai pagar o dobro do que você paga hoje. E o que vai acontecer daqui para frente? Porque é prejuízo para todo mundo. Para todo mundo. E o consumidor, o seu cliente, a grande maioria, falando no Brasil de uma forma geral, não tem condição de fazer plano de seguro de saúde, porque Exato. É muito caro. Isso. Só faz seguro de saúde aqueles que podem fazer. E cada vez está mais caro. Sim. O que vai acontecer? Para onde nós vamos? Hoje a gente tem área? aproximadamente 50 milhões de usuários de plano de saúde no Brasil. Tá? Sendo que desses 50 milhões,
até 10 milhões são pessoas físicas que contratam no seu nome para ele e para a família. E esse tem um reajuste autorizado no máximo pela ANS, que ontem até divulgou, não chegou a 10% o máximo, que é um aumento grande. Só que aí você vai no seguro empresarial, a seguradora tem o quê? Uma livre negociação com as partes. E aí ela coloca reajuste de 20%, 25%. É altíssimo. Entendeu? Como que o consumidor vai conseguir pagar isso? Eu estou falando agora pelo lado do consumidor. Como que em 4 anos você vai conseguir pagar hoje R$1.000, daqui 4 anos você vai pagar 2.000? Uma pessoa que paga 10 vai pagar 20. Né? O que vai acontecer? Ela começa a passar a ter planos mais baixos, até o momento que ela não consegue pagar mais. Por outro lado, as seguradoras, as operadoras de plano de saúde, como que elas fazem para não ter prejuízo? Porque, querendo ou não, todo negócio, por mais ideológico que seja, ele tem que gerar lucro, né? Para os acionistas, para os donos das empresas. Como que a empresa faz para ter lucro sem repassar esses aumentos para o consumidor? Então, eu acho que é um mercado hoje mais desafiador que existe, é o mercado de planos de saúde. Por exemplo, uma empresa de 50 funcionários, que tem um plano de saúde empresarial, né, para esses 50 funcionários. Veio a pandemia, hoje ele está com 5 funcionários, todos da família dele. Ele continua com o plano empresarial. Continua. Né? É melhor ele passar para a pessoa física? Primeiro ele não vai conseguir, né? Porque hoje em dia não existe nenhum plano dos principais players do mercado pessoa física. Tá? Hoje você não tem Sul América pessoa física, você tem através de entidades de classe. Tá? Então vamos supor, eu sou engenheiro, tá? Eu sou advogado, por exemplo. Então eu, pela OAB, eu consigo fazer um seguro individual de determinada seguradora. Só que ele não é individual, eu pago de forma individual, mas a seguradora enxerga toda a entidade de classe como se fosse uma empresa única. Entendeu? Sim. Seguro pessoa física, eu contratando direto da operadora, praticamente hoje, dos principais players de mercado, você não tem. Não tem? Eu não sabia disso. Eu tenho, evidentemente, seguro para toda a minha família, mas alguns funcionários jurídicos, da parte jurídica, né? Outro dia eu pensei, será que o plano pessoal fica mais barato? Não tem. Não tem porque não é um bom negócio para a seguradora. Exato. Não é isso? Para as empresas. Na verdade, o nosso mercado é um mercado muito regulado, né? Se você pensar bem, né? Por que se você pensar, por que você não vê nenhuma dessas empresas grandes de tecnologia entrando a fundo no mercado, por exemplo, de seguro brasileiro? Por exemplo, você não vê uma Amazon, uma Apple, nenhuma dessas empresas muito grandes, Google, Yahoo, eles querendo entrar no mercado brasileiro hoje para fazer seguro, porque o mercado de seguros no Brasil é muito regulado. Então ele é um mercado, isso você pode, isso você não pode, isso você pode, isso você não pode. Essas empresas de tecnologia, elas estão acostumadas com essa liberdade de mercado que não existe muito no nosso mercado. Não tem nenhuma área. Não tem muito. Agora, isso nos Estados Unidos, na Europa, é igual ao Brasil ou diferente? É um pouco diferente, Primeiro porque lá nos Estados Unidos você tem uma massa muito maior, né? Então assim, o seguro, a base do seguro é o mutualismo. São muitas pessoas pagando para poucas pessoas usarem. Né? Isso é a base do seguro. Por exemplo, eu pago, você paga, eles pagam, mas não é todo mundo que está usando. Só um está usando. E como é que Nos Estados Unidos, o mercado é gigantesco. O maior mercado do mundo é o americano. Então lá eles têm uma massa pagadora de seguro muito grande, que permite com que eles façam produtos completamente diferentes do nosso, né? E como é que a gente faz um cálculo, o que é melhor para a tua família? Quer dizer, você tem essa pessoa jurídica, né? Você acha... O cliente percebe qual é o valor percebido? Ele acha que vale a pena? Ele acha que é caro? Ele acha que poderia ser mais barato? Eu sei que vai ter um reajuste agora grande. É isso. Não sei para onde vai. Eu pago em torno, sei lá, 10, 15 mil reais por mês. Não sei quanto, para as pessoas todas, para quanto vai. Na média, 25%. 25%. Ou seja, muito mais que inflação, muito mais do que tudo. O setor não se preocupa com esse tipo de situação. O cara é capaz de não fazer mais. Sim. É capaz de sair fora do negócio. É o que eu falei. Eu falo para todo mundo, gente, coma pão e água, mas não deixe de fazer plano de saúde. Não deixe de pagar o seu seguro de saúde. Eu não acho que é o seguro mais, vamos dizer, eu não vou dizer que é o seguro mais importante para a vida inteira de uma pessoa. Tá? Mas para questões imediatas é o seguro mais importante, é o seu seguro o plano de saúde. Né? Porque assim, você não sabe o que vai acontecer com você amanhã, você não sabe que tipo de cirurgia você vai precisar, e aí se você não tem, eu já vi várias famílias literalmente quebrarem, porque uma das pessoas da família precisou de uma cirurgia, precisou ficar internada, precisou ficar em UTI e gastou todo o dinheiro que tinha nisso daí.
Tá? Então, assim, primeiramente, não fique sem. Reduza o plano. Vá para um plano com coberturas, as coberturas na verdade são similares, mas com prestadores mais baratos. Então, se você, por exemplo, tem uma cobertura de plano top com o melhor hospital do Brasil, vai mude seu plano para um que cubra bons hospitais, mas não os mais caros. Você vai conseguir economizar, né? Você vai conseguir economizar, mas você não vai ficar sem. Então, por assim, exemplo, você está falando, vamos falar direto os nomes. Né? Pode falar nome? Vamos falar, você tem um com o Einstein, Isso. que é o mais caro do Brasil. Perfeito. Que serve, porque você confia no Einstein. Mas tem outros hospitais que estão... Perfeito, isso aí. Bons. Então, por exemplo, hoje quando você faz um plano de saúde, se entra o Einstein, entra o Sírio Fleury. Então, basicamente assim, você tem Einstein, Sírio e o laboratório Fleury juntos. Então, onde tem um, tem outro. Pode ser que em uma operadora ou outra você tenha o Sírio, não tenha o Einstein e o Fleury por algum acordo que ela fez. Mas vamos dizer de forma genérica. Então, quando você contrata o plano top, você vai ter Einstein, Sírio e Fleury no mesmo plano. Tá? Você está falando, você está pagando R$10.000 por mês tendo esses três. Se você tira esses três, você vai ter, por exemplo, São Luís e Oswaldo Cruz, de 10 vai cair para 7. Você tira Oswaldo Cruz e São Luís, você fala, não, eu quero só Santa Catarina, Samaritano, 9 de Julho, vai cair para 5. Então, assim, você adequou o seu plano ao orçamento da sua família e você não ficou sem, porque você vai ficar com excelentes hospitais também. Ou seja, o importante é não fique sem. O importante é não fique sem. O que você falou, você entra no hospital, eu te falei, eu fiz uma cirurgia de coluna recentemente e foi uma fortuna, né? Eu tinha plano de saúde e foi tudo coberto e tal. É importante ter o seguro Exato. de saúde, que é o mais importante que o seguro do meu carro, dos carros. Porque eu falo o carros, seguinte, por que eu falo não fique sem seguro saúde nem seguro de vida? Vou fazer uma conta fácil com você aqui. Você tem um carro, tá? Você tem um carro que custa R$100.000. Se roubarem teu carro, qual foi tua perda? R$100.000. Você sabe o valor. Então você fala, o máximo que eu vou perder são R$100.000. Eu tenho uma casa. Eu não quero fazer o seguro de jeito nenhum. Qual é o valor de reconstrução daquela casa? 300 mil. Pegou fogo, qual é o valor máximo que você vai gastar? 300 mil. Agora, saúde. Se teve um acidente de carro, qual é o valor máximo que você vai gastar? Não sei. Não sabe. Seguro de vida. Eu faleci, minha família vai ficar 5 anos sem a principal pessoa financeira da família. A minha esposa vai ter que ir atrás de trabalho, meus filhos também. Qual é o valor que você vai gastar nesses 5 anos? Não sei. Então, assim, tudo que você... O seguro ele já é para cobrir o que é imprevisível, né? Que é o risco incerto e súbito, que é aquilo que você não sabe se vai ocorrer e não sabe quando vai ocorrer. O seguro de vida, ele já é diferente. Ele não é incerto, ele é certo. Você só não sabe quando vai acontecer, né? Então, assim, coisas que você não consegue mensurar, você não consegue entender se você tem condições de pagar. Caso você não tenha esse seguro, você tem que ter o seguro. E qual é a tendência atual do mercado? O que os teus clientes estão fazendo? O cara que tinha o Einstein e Sírio e essas coisas todas estão migrando para... Está tendo muita adequação de plano. E vocês aconselham a fazer, apesar que é perda financeira, né? Você aconselha o cara que tiver alguma dificuldade, Sim, o cliente a migrar. Isso. Na verdade, o que a gente conversa? A gente conversa muito com o cliente porque a gente precisa entender qual é a situação financeira dele naquele momento. Né? Então, assim, tem gente, por exemplo, que quer reduzir o preço, mas ele tem condições de pagar aquele valor, ele simplesmente quer economizar. Então, com essa pessoa, você tem um tipo de conversa. Com a pessoa que não tem condições de pagar aquele valor mais, você tem outro tipo de conversa. Né? Você vai falar, olha, você não tem condições de pagar mais esse valor. Vamos reduzir, então, nomeia um hospital. Fala um hospital que você gosta muito tirando esses 3. Eu adoro o 9 de Julho, é perto da minha casa. Então pronto, vamos nomear o 9 de Julho como seu hospital base para você fazer todos os seus atendimentos? Vamos. Então a gente procura um plano que dê cobertura para ele no 9 de Julho, né? Que dê cobertura para ele num laboratório, num Delboni, por exemplo, e assim ele consegue fazer o que? Toda a parte de saúde dele, ele consegue estar coberto. Vou falar especificamente da região de Alphaville. Tá. Vale a pena o cara baixar o preço, sair do Einstein e ficar com os hospitais dessa região aqui? Então, em Alphaville hoje a gente tem Einstein, né? Vamos falar de pronto-socorro? Porque assim, o que é cirurgia eletiva, que é aquela cirurgia marcada, você consegue marcar em qualquer hospital da região, né? Não precisa ser basicamente em Alphaville. Vamos falar de pronto-socorro. Então hoje, você tem pronto-socorro, você tem Einstein, você tem o da Mil e você tem agora o Alta, ali aqui na Cauaxi, né? Você tem o Alta. Todo mundo que fala, eu quero ter o Einstein, você vai ter que ter o plano top. Tá? A pessoa que não se incomoda em ter Einstein, basicamente ela vai ter que ter a Mil. Porque o pronto-socorro da Mil só dá cobertura para quem é cliente a Mil.
E agora tem novas possibilidades, porque o Alta está credenciando, né, o 9 de julho, eu falei Alta como laboratório, desculpa. O 9 de julho está credenciando novas operadoras. E aí sim você vai poder ter essa pessoa que está um plano abaixo do top, abaixo do plano mais caro de todos, a ter cobertura também no 9 de julho, que abriu aqui recentemente a Alphaville. Então, assim, hoje, o mercado hoje ou você tem pronto-socorro, um plano que dê cobertura ao pronto-socorro do Einstein, ou você tem a 1000. Ponto. Se você não tem nenhuma dessas duas opções, você tem que ir para São Paulo. Aí você vai no pronto-socorro do São Luís, Santa Catarina, Samaritano e por aí vai. Que coisa. Eu ia falar Gogô. Pode falar. Aqui é o Gogô é presidente do... Além de um craque, uma sumidade na área de seguros, deu uma aula aqui, muita coisa que eu não sabia mesmo, aprendi muito com você. Ele é presidente do OTC. O Alphaville Tênis Clube, por isso é esse apelido do Gogô, mas é Carlos Eduardo Martins, mestre de seguros também, né? Foi um grande prazer ter receber aqui. Prazer foi meu. Eu acho que você esclareceu coisas para todo mundo, principalmente para mim, né? Eu confesso que não sabia nada de seguro até essa entrevista que estou fazendo com você. As perguntas que eu te fiz são para mim, eu acho que para a maioria das pessoas. Obrigado por ter vindo, viu? Eu gostei muito de ter recebido aqui. A gente vai se ver no dia a dia, aos finais de semana, pelo menos, no clube, né? Com certeza. Eu que agradeço o convite mais uma vez. Bom, eu amo falar de seguro, então quanto mais as pessoas me perguntarem, mais eu vou falar. E se a gente ficasse aqui mais 1 hora conversando, ia ficar 1 hora falando também, que eu gosto. E eu acho que por exemplo, essa entrevista que você está fazendo, além de estar falando um pouco do meu lado pessoal, é muito importante, porque querendo ou não, eu estou fazendo o quê? Levando a cultura do seguro para a sociedade, que é aquilo que eu te falei. O nosso mercado ele está crescendo, ele está ficando cada vez mais maduro, mas falta muito ainda. E eu acho que nós que trabalhamos nesse meio, somos os catalisadores, temos que passar essa informação para a sociedade. Eu acho que é função nossa. Pois é, nós falamos com Carlos Eduardo Martins, presidente da Silo Martins Corretora de Seguros. Deu um show de entrevista aqui no nosso programa Propaganda e Negócio. Eu espero que todos vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau. Valeu. Tchau. Valeu.